Chegou a hora do programa Campo Futuro aqui no Jornal do Produtor. Hoje vamos destacar a pecuária de corte. O nosso assunto são os sistemas comparativos de produção, de cria e terminação. E para detalhar todas as informações, está aqui com a gente no estúdio o superintendente técnico da CNA, Bruno Luque. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigo telespectador. Bruno, que pesquisa então foi usada de base para análise dos sistemas de produção? Bem, os dados que a gente vai discutir aqui hoje são dados do Campo Futuro, esse projeto brasileiro que nós levantamos os custos de produção nas principais regiões produtoras com auxílio do CPEA, da Exalc, que serve de base para incorporar um projeto internacional, que é o AgriBenchmark. Esse projeto do AgriBenchmark é um projeto de 30 países que também tem o objetivo de comparar custos de produção em vários países, seja da pecuária bovina, suína, ovina, avicultura e até mesmo da parte de grãos. Ele também faz essa análise. Então, na área de pecuária, são 14 países que têm dados disponíveis e lá são escolhidas fazendas típicas, as fazendas que têm uma representatividade padrão para servir de modelo nessa comparação internacional. No caso da pecuária de corte no Brasil, são 8 fazendas de recria e engorda, a chamada terminação, e 6 fazendas de cria que fazem parte dessa amostragem da comparação internacional. Agora, o sistema brasileiro de terminação é rentável? Sim, dentro do que foi apresentado nos dados, a gente pode ver aqui no gráfico, o sistema de terminação brasileira, a pasto, nós temos um percentual pequeno de confinamento, mas o a pasto foi mostrado como um dos mais rentáveis que a gente pode observar aí. Qual que é a diferença? O custo da alimentação nesse sistema brasileiro estava em torno de $10 a arroba, ao passo que os sistemas de confinamento que foram apresentados nesses outros países giram em torno de 3 vezes mais esse valor, em torno de $30 por arroba. É importante a gente salientar que há uma diferença de índices zootécnicos de um sistema de confinamento para o sistema de terminação a pasto. No confinamento, o abate dos animais é em torno de 17 meses, é um animal super precoce, o ganho de peso é em torno de 1,4, 1,4 kg por dia, um índice bastante elevado, ao passo que no sistema de pastagem, que foi identificado no Brasil, na Colômbia, Argentina, Irlanda, Áustria, uma fazenda na Irlanda, uma amostragem na Inglaterra. Esses sistemas de pastagem, o abate médio, da idade média ao abate, giram em torno de 28 meses, com um ganho de peso em torno de 490 gramas por dia. Então, a gente pode observar que há uma diferença, porém, na rentabilidade, o que você investiu para o que você ganhou, a receita menos o custo, o sistema de pastagem do Brasil foi o mais rentável. Vale salientar que esse sistema, vamos supor, ele perdeu apenas para a Colômbia, que lá também tem um dos sistemas foi a pasto e o outro no confinamento da Colômbia que foi usado apenas a silagem. Na composição dos custos, o que mais impactou para esses produtores? É a aquisição do animal, que tem um custo muito elevado, e a alimentação. Quando a gente soma esses dois itens do custo, a gente observa que os países que tiveram o sistema a pasto, esses dois insumos pesaram em torno de 62%. O sistema de produção de confinamento, isso já aumentou para 85%. E só o sistema que usa silagem, ele ficou em torno de 58%, um pouco abaixo, mas ele aumenta a questão da mão de obra, que aí perde a competitividade. Então, o Brasil, Colômbia, aí no sistema de pastejo. No sistema de confinamento do Brasil, houve uma margem líquida negativa, perdeu em torno de $4 por arroba. É importante ressaltar que isso ficou mais elevado em função principalmente dos preços dos grãos, que foi muito mais elevado nos últimos anos, e da própria infraestrutura das propriedades, que aí aumenta a depreciação e acaba comprometendo um pouco a da margem desses produtores. E como que foi o desempenho, então, do sistema de cria e a comparação com outros países? Isso, então vamos lá. De cria, nós tivemos aí uma diferenciação também, não tivemos um resultado tão bom como da terminação. O sistema de cria brasileiro, a gente observou que há uma série de pontos que precisamos melhorar. Quando você pega a taxa de natalidade, que é o número de animais nascidos em relação ao número de fêmeas disponíveis no rebanho, fêmeas aptas à reprodução. Então, no caso do Brasil, esse índice gerou em torno de 68%, sendo que o recomendado é acima de 80%. Países como a Polônia, principalmente, esse índice foi quase 100%, foi 97%.
né? Outro indicador, que é o ganho de peso dos animais. Enquanto os demais países, a média girou em torno de 1,1 quilos, né, de ganho por dia, no Brasil girou em torno de 600 gramas de ganho por dia. Então, são índices que o Brasil tem potencial de melhorar. Eu ressalto que nós temos fazendas no Brasil que ultrapassam isso e muito, mas como é uma amostragem ponderada, né, uma média geral da região, nós temos uns índices ainda que podemos alavancar mais. Então, quando a gente analisa a rentabilidade do sistema de cria, a gente observa que países da Europa tiveram margem líquida negativa, né, perderam muito dinheiro, a Espanha principalmente, e que pese que a Espanha, o ganho de peso é um dos maiores, lá em torno de 1,2 quilos por dia os animais ganham. Então aqui serve o produtor analisar que às vezes nem sempre o ótimo técnico se correlaciona com o ótimo econômico, né? Você tem que buscar o equilíbrio dos indicadores técnicos para ter uma rentabilidade máxima. O que interessa é o que vai entrar no bolso do produtor. Então o Brasil teve um resultado positivo, né? Nós podemos observar em torno de $10 de margem por arrobo, né? Mas perdeu, por exemplo, para os Estados Unidos e Canadá. Nesses países, o custo é muito mais elevado, né? O custo por animal gira em torno de $120 por arroba. Mas o desempenho? O desempenho também é bem, os índices zootécnicos são maiores e principalmente o preço do animal é melhor. Como eu falei, é uma equação, receita menos despesa. Eu posso ter uma despesa alta, mas desde que eu tenha uma rentabilidade alta. Então lá eles têm um investimento pesado, né, nos animais, em ganho de peso e tudo mais, né, nos índices zootécnicos, mas a margem compensa, né? Como a gente pode observar, Estados Unidos e Canadá tiveram melhor desempenho, ao passo que o Brasil, né, manteve uma margem mais modesta, mas que mostra ainda que nós temos um potencial enorme de crescimento. Ok. Muito obrigado aqui ao superintendente técnico da CNA, Bruno Luque. Tenha um bom dia. Bom dia, obrigado.